Fala de escolhidos, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. E hoje nós vamos falar sobre o episódio 51 de Digimon Adventure 2020. Este episódio que foi mais tranquilo, também já era de se esperar tendo em vista o episódio tão fulminante que nós tivemos na semana passada. Esse episódio foi um episódio mais de boa e eu acredito sinceramente que teria sido muito melhor aproveitado se este episódio tivesse entrado no início ou no meio da temporada. Isso porque nós teríamos mais tempo para trabalhar os elementos que ele nos apresentou. Mais na frente eu vou falar para vocês e explicar o meu ponto de vista a respeito deste episódio. Então, para você não perder nada, fica aí porque a gente já vai começar a falar sobre o episódio. Mas, se essa é a primeira vez que está chegando aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou o Antônio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o Martelo de Guerra e aqui a gente sempre fala sobre filmes, séries, animes, tudo aquilo que eu estou assistindo e acho interessante trazer aqui para comentar com vocês. Então, velho, não perde tempo, deixa o seu like e se inscreve porque isso é muito importante e me motiva, é claro, a continuar produzindo conteúdos aqui para o YouTube. Velho, aqui no canal a gente tem a tradição de que sempre que vai falar sobre Digimon, a gente toma uma bebidinha, um suco, um chá, um achocolatado, para lembrar da nossa infância, aquele gostinho bom que dá quando a gente assiste Digimon. Então corre lá na cozinha, pega a sua bebida, porque eu já tô com a minha, e nós já vamos começar a falar sobre o episódio 51 de Digimon Adventure 2020. Após os acontecimentos da semana passada, finalmente as crianças têm um momento de paz. Conseguiram derrotar o tão falado Millenniummon. Desde o início da temporada a gente está falando sobre ele, está tentando compreender e tentando evitar o nascimento dele. Ele renasceu e as crianças o venceram. Então, finalmente, um momento de paz, de tranquilidade. E de fato, o episódio começa muito leve, começa muito tranquilo. Até que em um determinado momento, o notebook do Izzy acaba disparando um alerta. Quando o Izzy abre, ele percebe que é uma mensagem para ele. A Mimi até comenta assim que aquilo ali quebrou o clima. E de fato quebrou o clima, tanto para eles quanto para nós que estávamos assistindo um momento tão tranquilo e tão bonito como aquele. Quem estava mandando mensagem para o Izzy era o Gerbimon. O Gerbimon então diz ao Izzy que quer conversar com ele sobre aquele símbolo que aparece no Digivice do Izzy. Eles então seguem rumo a esse lugar que o Gerbimon se encontra e lá eles se deparam com uma espécie de árvore, como se fosse uma árvore arquivo. Todos os dados, todas as informações, várias coletas de dados são feitas e armazenadas naquele local. É como se fosse uma árvore da vida que está ali desde os primórdios do Digimundo, coletando dados e armazenando informações. E é muito legal a gente ver como essa árvore foi bem trabalhada, né? A gente tem alguns monitores, a gente tem ali alguns HDs, alguns memórias mesmo, e a gente vai vendo todos esses dados sendo levados para lá. E o que mais me surpreendeu é porque nessa árvore existem vários Digimons trabalhando, colaborando uns com os outros para adquirir o máximo de dados possível, o máximo de informações possível. É como se fosse de fato uma árvore servidor. O Gerbimon então aparece e logo ele apresenta o Wisemon, que é um Digimon pesquisador. E ele está ali em busca das mais variadas respostas e das mais variadas perguntas. Para onde vamos? Quem somos? Como surgiu o Digimundo? Quem foi o criador? Quais são as propriedades, as funções? Qual é o intuito mesmo da existência do nosso mundo, dos Digimundos? Dos Digimons, sei lá, vai saber quantos Digimundos existem e eles estão ali tentando buscar essas informações. O Aisamon, ele busca isso, ele quer descobrir, ele quer saber mais sobre a origem das coisas e é muito legal a gente ver que o tamanho dele, ele é muito pequeno, ele surge a partir de um livro. E esse livro, eu acredito que deve ter alguma importância muito grande para ele, porque tudo que ele fala que isso vai servir demais para os conhecimentos dele. Talvez ele use aquele livro para anotar os seus dados, as suas informações, ou não. Se você souber a função daquele livro, comenta aqui para mim, por favor. Enquanto eles estão ali conversando com o Aisamon, um grupo de Digimons aparece. Vários Digimons que estão auxiliando eles ali e vão servir de transporte durante esse tour por essa árvore. Entre os Digimons estão o Mechanorimon, o Bokomon, que é bem conhecido da gente, né? E eles seguem então explorando aquela árvore servidor. Essa árvore parece um centro de pesquisa. Tem vários setores, vários caminhos, os galhos dela são extremamente longos, espaçosos, várias salas onde são armazenadas as informações, onde os dados são pesquisados, salas de reunião, a gente vê vários Digimons trabalhando ali, todos em conjunto, realmente parece tipo uma sala da NASA, sabe? A estrutura ali, onde todos eles estão capturando, buscando saber, tipo... É interessante a gente ver a organização desses Digimons,
Como funciona, sabe? Todos eles reunidos em busca de conhecimento, querendo saber mais sobre as diversas raças de Digimons, sobre o que está acontecendo no Digimundo, sobre aqueles raios negros, sobre a história do Digimundo. A gente vê que durante uma passagem ali, a gente vê uma espécie de esfinge no Digimundo ali, eles fazendo uma espécie de escavação. A gente vê que eles estão buscando dados, os computadores estão funcionando. E aí é interessante essa interação, essa relação, né, que é feita aí, e ao mesmo tempo mostrando vários cenários bonitos, várias paisagens bonitas, vários Digimons novos, Digimons que nós já conhecemos, e tudo isso numa forma bem harmônica, não ficou nada forçado, não é algo tentando te dizer assim, olha, tem Digimon aqui, você precisa ver que é um novo Digimon. Não, tudo funciona bem direitinho, sabe? Me lembrou muito os acontecimentos, as passagens de Digimon Frontier, onde nós temos vários Digimons, vários caminhos e são mostrados pelos trens, né, naqueles trilhos de trem. Durante as viagens deles são mostrados vários cenários, várias passagens, e isso é muito legal. Coisa que de fato não tinha no Digimon clássico. Se a gente for parar para observar, o Digimon clássico nos mostrava alguns caminhos, alguns cenários muito bonitos, lógico, mas ele não tinha essa profundidade, não era um cenário com muitas camadas, como nós temos aqui. Aqui nós temos os detalhes sendo mostrados, os Digimons interagindo, não só como animais brutos, mas como seres pensantes, seres que têm um objetivo ali. E é muito interessante, eu gostei demais dessa pegada. E esse reboot faz isso muito bem desde o primeiro episódio, onde nos apresenta cenários com várias camadas, com várias movimentações, mesmo Digimons que não estão praticamente participando da cena, mas eles têm ali a sua importância, eles estão fazendo algo relevante na cena, e isso, cara, é digno de nota, é digno de chegar aqui e falar, cara, muito bacana essa cena, muito bacana essa situação de ser mostrada, e tem que ser enaltecida aqui. É aquilo que eu disse a vocês, quando é ruim eu falo que é ruim, mas quando é bom eu venho aqui e digo que é bom. Os Digis escolhidos então são levados para uma sala onde se encontram alguns brasões. Eles parecem que são feitos ali de metal ou concreto e estão flutuando. E o Aizamon diz que não entende de onde eles vieram, não se tem registro, não consegue fazer uma datação ali, não consegue trazer a data exata de como eles foram parar ali, de quando foram criados, como surgiu, quem os fez ou quem sequer colocou eles ali. Simplesmente lá estão os brasões inertes, sem exercer qualquer tipo de frequência, sem exercer qualquer tipo de movimento, apenas estão ali. E ao chegar próximo aos brasões, as crianças percebem que os símbolos são de fato os mesmos dos seus brasões, ali do seu Digivice, que diga. E o Izzy até comenta que achava que aquilo ali era simplesmente uma forma de identificar a quem pertencia aquele Digivice, o tal artefato. E a gente vê isso, é bem legal, né? E aqui é que eu falo para vocês que talvez, se este episódio tivesse acontecido no meio da temporada ou até mesmo no início, a pegada seria outra. Logo no início dessa temporada, eu cheguei a comentar em algumas análises anteriores a respeito dos brasões, que eu queria que eles aparecessem, os brasões físicos e tal, e teve gente falando que não, que eles já apareceram, já foi explicado esse lance dos brasões, e não foi, eu não estava ficando louco, eu fiquei até satisfeito com esse episódio, que eu fiz, poxa, então realmente eu não estou ficando louco, né, eles vão explicar agora o lance dos brasões, e agora sim, inicia-se a busca pelos brasões. Bem interessante, não é mesmo? Colocar isso no final do anime, no final da temporada. Bom, mas enfim, é quase como que um plus. E aí é legal a gente acompanhar isso. A gente vê que quando eles se aproximam ali dos brasões, né, daquelas telas, os brasões começam a reagir ao estímulo do Digivice, fazendo uma espécie de download. E eu acredito que, através deste download, nós vamos desbloquear outras funções no aparelho. As crianças então ficam bem surpresas e bem animadas, porque elas percebem que são realmente importantes. Elas são mais importantes do que elas mesmas acreditavam. Elas não sabiam sobre esses brasões. Elas não sabiam que tinham essa relação tão forte com a história do Digimundo. Isso explica muito dos seus laços com seus Digimons e explica muito da importância e do porquê tantos Digimons malignos queriam acabar com os Digi escolhidos. E talvez, através dos brasões, a gente saiba por que essas crianças são os Digi escolhidos. Aqui as crianças estão bem felizes em saber da sua importância na história do Digimundo. O Aizamon então diz a eles que eles ainda não venceram.
O mal ainda não foi eliminado. Uma grande catástrofe está para surgir e as crianças precisam estar firmes e centradas para derrotar esse grande vilão. E eles então ficam se questionando, mas o Millennium Mon não é o grande vilão? O Devimon não estava por trás disso? Eles não eram os Digimons controlados pelo Millennium Mon? E aí é que vem a grande surpresa, porque o Wisemon diz que não, que aquele não era o Digimon responsável por toda essa catástrofe, essa destruição. Lógico, o Millennium Mon é o precursor da escuridão. Ele era quem estava responsável por iniciar toda a destruição ali. Mas existe um outro ser por trás disso. Existe um outro elemento. E nesse momento, quando os brasões estão ali piscando, reluzentes e tal, surge uma nova telinha acima ali, durante as telinhas dos brasões, surge uma nova telinha ali e o Wisemon fica olhando e ele não entende, não sabe o que é aquela tela. Neste momento surge um grupo de Soundbirdmons que estavam sumidos nessa temporada e trazem consigo um Digimon que começa a devorar todos os dados. Esse Digimon chama-se Burpmon. E o Burpmon é bem fofinho, achei ele bem bonitinho. E ele não vem só para destruir, ele devora os dados, ele se alimenta desses dados e começa a comer vários dados ali daquela árvore, do servidor. E aí os Digimons ficam loucos, porque, velho, é o trabalho de uma vida, eles trabalham para aquilo ali. E aí vem um Digimon que começa a absorver, começa a devorar todos aqueles dados. O Burpmon então se aproxima daquela região onde as crianças estão e ao ver os brasões, meus amigos... Aparentemente os brasões possuem um sabor único, porque o bicho disparou para cima querendo devorar os brasões e aí as crianças precisavam impedir que ele devorasse os seus brasões antes de eles terem aquela resposta, a tão aguardada resposta de o que é os brasões, o que são, os brasões. Metal Greymon, Atlas Kabutremon e Garudamon levam o Burpmon para fora na tentativa de impedi-lo de continuar devorando tudo. Mas ele devora até os poderes dos Digimons. E a gente vê que quando o Metal Greymon vai disparar o seu Giga Destroy, ele abre o seu peito com as mãos. E eu achei isso bem legal. Um detalhe, eu não acredito que todo mundo tenha percebido, mas eu achei um detalhe bem interessante. O Izzy então tem uma ideia, que é usar os dados corrompidos para atrair o monstro. O Burpmon então devora todos os dados que acaba explodindo. O Izzy percebeu que ele estava devorando dados sem fazer a distinção de o que era bom e o que não era. Ele simplesmente estava devorando tudo e sendo direcionado ao local onde tivesse mais dados. E aí o Izzy então, que tinha passado ali por um setor que tinha esses dados corrompidos, esses dados que não eram mais utilizados, usou eles para alimentar o Burpmon, fazendo com que o Burpmon explodisse, semelhante ao que Goku fez em Dragon Ball na saga do Buu, onde ele alimenta um inimigo que devora a energia, ele dá toda a sua energia até o cara explodir. Eu achei isso bem legal e fiz essa analogia. Após vencer o inimigo, as crianças se reúnem e começam a buscar informações sobre essa grande catástrofe. De repente, durante essa conversa, os brasões das crianças começam a brilhar, talvez pelo fato de que ali tenha se encerrado o download. E surge então uma espécie de bússola. Cada Digi escolhido possui uma bússola e a sua bússola está direcionando eles para um local diferente. Eles então conversam entre si e resolvem que vão seguir a esse rumo para descobrir o que é que tem lá. O Wisemon já deixou bem claro que eles vão encontrar os brasões, mas nós não sabemos onde, quando, nem com quem e os perigos que vão enfrentar. Neste ponto, as crianças estão conversando ali e a Teiyomon está extremamente exaurida. O Patamon também, é tanto que eles não conseguiram evoluir para ajudar no confronto. E aí o Joe e o Gomamon se lembram que nas fontes termais que eles passaram, eles renovaram as suas energias. Então por que não levar eles lá para ver se eles não retornam, aí não conseguem recuperar as suas energias após o confronto contra o Millennium Mon. As crianças então se separam mais uma vez e eles rumam então para essa fonte termal enquanto os demais seguem adiante. E aí então, por fim, o episódio se encerra, iniciando então a saga dos brasões, onde eles vão buscar os brasões para encontrar energia suficiente para vencer o verdadeiro vilão da temporada. Meus amigos, aqui o episódio se encerra e agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre as prévias do próximo episódio. Nós já vimos que no próximo episódio nós vamos ter a digivolução do Robomon. A Piyomon finalmente vai digivoluir, nós finalmente vamos ter outro Digi escolhido atingindo a sua forma mega tão sonhada. E aí sim a história vai começar a fluir com a chegada dos brasões e a liberação do poder total para os demais Digi escolhidos. Finalmente é aquilo que a gente esperava, finalmente é aquilo que a gente torceu tanto durante toda essa temporada. Não foi um episódio ruim,
mas foi um episódio fraco comparado com o episódio da semana passada. Tivemos muitas informações aqui, muitos elementos bacanas, muitos cenários bonitos, muitos Digimon novos, mas não foi nada tão grandioso. Foi simplesmente um episódio para acalmar os nossos nervos e para dizer assim, galera, calma, ainda tem muita aventura pela frente. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, eu gostaria de saber o que vocês acharam desse episódio, se vocês gostaram, se não gostaram, deixa aqui as suas opiniões sobre o vídeo, sobre o que vocês gostariam de ver aqui no canal. E é isso, galera, uma vez mais, muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui, eu vou ficar aqui tomando meu cafezinho e já sabe, né? Abraça seu Digimon, bota seu Digivice no bolso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!